Fala pessoal, beleza? Nesta aula a gente vai começar a entender os pods. Os pods é um dos conceitos mais importantes do Kubernetes. Um pod é a menor unidade implantável no Kubernetes. Você pode pensar que os containers são a menor unidade implantável, mas não é. No Kubernetes, a menor unidade de implantação é, na verdade, o pod. Então, vamos considerar uma questão. Eu quero criar um container no Kubernetes. Você pode fazer isso sem um pod? E a resposta é não. Você não pode ter um container no Kubernetes sem um pod. Seu container fica dentro de um pod. O que um pod tem e por que a gente precisa de um pod? A gente vai olhar isso nessa etapa específica. Vamos ao PowerShell e vamos digitar o comando kubectl getPods espaço -o wide. Perfeito, a gente tem um pod que está executando há 18 minutos. O node é Docker Desktop e é isso. A gente tem todas as informações que a gente precisa. Quais são os detalhes que você está vendo aqui? Uma das coisas mais importantes que você está vendo aqui é o endereço de IP, que é esse 10.1.0.6. Cada pod tem um endereço de IP único. Outra coisa que você está vendo aqui é esse 1/1, que é o número de containers que estão presentes nesse pod. E desses containers que estão presentes, quantos estão prontos? No caso, a gente tem um e um está pronto e em execução. Um pod, agora ficou um trava-língua, né? Um pod pode realmente conter múltiplos containers. Todos os containers presentes em um pod compartilham recursos dentro do mesmo pod. Os containers podem se comunicar entre si usando localhost. Agora vamos fazer um outro comando que é kubectl. Vamos apagar isso daqui. Espaço explain pods. E aí ele vai mostrar todos os detalhes dos pods, como eles funcionam. Ele fala que um pod é uma coleção de containers que podem executar em um host. Esse recurso é criado por clients e agendados nos hosts. Tem mais informações aqui, você pode ler todas essas informações. E o kubectl explain também é um comando genérico, assim como o kubectl espaço get. O que estamos entendendo é o fato de que um nó no Kubernetes pode conter múltiplos pods, e cada um desses pods pode conter múltiplos containers. Esses pods podem ser de diferentes aplicações ou podem estar relacionados à mesma aplicação. Agora, voltando novamente ao PowerShell, a gente pode executar um outro comando e obter mais detalhes do pod. Anteriormente, a gente executou um comando getPods, né, dessa maneira aqui. E vocês já viram que existe o o-wide. Vamos executar um getPods, antes Ctrl L para limpar isso daqui. Beleza, aqui a gente tem o nome do pod. O que a gente pode fazer também? A gente pode descrever esse pod para ver mais detalhes de alto nível sobre o que acontece, como funciona esse pod. A gente vai ver isso em maior profundidade. Como que a gente pode fazer isso? Uma das maneiras é copiar esse ID aqui, né, e executar um comando nele. Para fazer isso, kubectl espaço describe pod. E aí a gente passa o nome completo. Ok, clicou direito e tecla Enter e ele vai mostrar mais detalhes sobre ele. Aqui o Container ID, a imagem usada, de onde foi baixado, a porta, host, está executando, quando foi inicializado e por aí vai. Aqui ele está me dizendo que o pod está pronto para inicializar containers? Sim. Inicializado? Sim. Pronto? Sim. Containers estão prontos? Sim. Schedulado? Sim também. Enfim, ele mostra todos os detalhes do pod. E além, é claro, aqui a gente tem o IP. A gente poderia ter mais de um IP e a gente tem esse IP aqui específico. Perfeito, pessoal? Então isso mostra muito detalhe do que um pod tem. A gente tem a label aqui, ó, Hello Kubernetes. Anteriormente a gente falou sobre os vários conceitos do Kubernetes, né? O pod, o replica set, o deployment e o service.
No Kubernetes, a maneira que você liga todos eles é usando algo chamado selector e labels. E por um acaso, a label desse cara é Hello Kubernetes. Labels são muito importantes e quando a gente chegar a vincular um pod a um replica set ou a um service, a gente vai falar sobre isso com maior profundidade. Agora, outras coisas que estão associadas ao pod são as annotations, que é essa informação aqui, que tipicamente meta informações sobre aquele pod específico. Qual foi o ID da release, qual o ID do build, qual o nome do autor e todo tipo de coisa são colocadas em annotations. E aqui a gente tem também o status, né, que é em execução. Esse pod aqui, por um acaso, está em execução, né, running. Um outro detalhe que você precisa lembrar sobre um pod é que um pod fornece uma maneira de agrupar os containers. Ele dá um endereço de IP, como a gente vê aqui, ó, e também fornece uma categorização para todos os containers, associando eles através de uma label. E essa label está aqui. Em um alto nível, é assim que você pode visualizar como os pods estariam rodando nos nós. Em qualquer nó do Kubernetes, podem haver múltiplos pods. Em cada um desses pods pode conter múltiplos containers que estão executando como parte deles. Espero que tenha ficado um pouco mais claro e a gente se vê na próxima aula em que a gente vai entender os replica sets. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a AWS com Spring Boot 3, Java e Docker. Aprenda a construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.